Olá pessoal do sétimo ano C&D, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de História. Sou o professor Arlésio, vocês já me conhecem. Gente, nessa primeira unidade daremos início ao nosso conteúdo com o tema A Grécia Antiga. Este conteúdo fazia parte do sexto ano, no caso de vocês do ano passado, mas como nós não tivemos tempo hábil e vocês não deram esse conteúdo ano passado, iniciaremos essa primeira unidade com esse conteúdo. Aí depois teremos também a Roma Antiga, teremos também um pouco sobre a Idade Média, para depois nós pegarmos o conteúdo do sétimo ano, que é o ano corrente. Valeu? Vamos lá conhecer um pouquinho sobre a Grécia Antiga? Vamos lá. A civilização grega. Pessoal, os gregos antigos, eles viveram durante a Idade Antiga e foi um povo que até hoje nos deixou diversos legados, como a democracia, a filosofia, a matemática, os Jogos Olímpicos. Então muita coisa, mas muita coisa mesmo que temos hoje atualmente, foram nos deixados pelos gregos antigos. Beleza? Vamos lá conhecer um pouquinho sobre eles. Gente, eu coloquei essa parte sobre a periodização da história porque é importante vocês entenderem um pouco sobre isso aqui antes de iniciarmos nosso conteúdo. Devido à história, os fatos históricos serem muito extensos, desde o surgimento dos seres humanos, os historiadores resolveram dividir esse período de fatos históricos em 5 períodos. A pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a idade que nós estamos atualmente. Eu coloquei um asterisco na pré-história porque, segundo essa divisão pré-história, quer dizer que esse povo existiu antes da história. Mas isso é errado. Os povos que viveram durante o período paleolítico, neolítico, os primeiros seres humanos, eles não conheciam a escrita, mas eles tinham história, eles fizeram história. Então esse termo pré-história não é mais utilizado como historiadores na ciência, entendeu? Então eu coloquei esse termo pré-história só para ficar definido que é o período dos primeiros seres humanos, mas não, esse termo pré-história não é mais utilizado. Ele é um termo errado. Eu coloquei para vocês verem aqui aí que a Grécia Antiga existiu durante a Idade Antiga. Foi um dos grandes impérios não, foi uma das grandes civilizações que existiu durante a Idade Antiga. Nós veremos mais à frente que a Grécia ela não se tornou um império, porque ela era dividida em cidades-estados independentes. Então, eles não eram unificados em impérios. Beleza? Vamos lá. Localização do povo grego. Os gregos antigos eles se localizavam ao sul da Europa, onde vocês estão vendo marcado aí esse círculozinho vermelho, aí o mapa mundi, às margens do mar Mediterrâneo. No mapa mundi vocês perceberem um pouquinho onde é que fica, tá vendo? Esse é o mapa mundi. O território grego, gente, ele era bastante acidentado, bastante montanhoso, e isso foi o que caracterizou para que existisse cidades-estados independentes, com governos próprios, com leis próprias, cada um com o seu governo diferente. Foi esse terreno montanhoso que propiciou isso. Porque se fosse um território plano, aí a comunicação entre esses povos teria sido possível. Mas como era um território muito montanhoso, não é até hoje, um território muito montanhoso, essas civilizações, essas cidades-estados, melhor dizendo, elas se desenvolveram independentes, uma da outra. É por isso que nós não podemos dizer que os gregos antigos tiveram um império. Eles não tiveram um império, eles não formaram um império. Eles formaram apenas cidades-estados independentes. As mais importantes, que a gente vai ver mais à frente, foi Atenas e Esparta. Vamos lá. Origem. Os povos gregos eles surgiram da mistura de 4 povos. 4 povos indo-europeus. Os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Os jônios foram os que deram origem à cidade de Atenas e os dórios foram os povos que deram origem à cidade de Esparta. Vamos lá. Legado. Gente, a civilização grega foi uma das mais avançadas que a humanidade conheceu e que deixou um vasto legado. Desses legados que eu já falei para vocês lá na introdução, temos a moeda, temos o desenvolvimento das ciências como a filosofia, a matemática, a história, o teatro, a democracia, a valorização do intelecto, da inteligência, a valorização do corpo, do físico, a política,
a filosofia, a arquitetura, o campo das artes. Então é uma imensidão de legados que esse povo deixou para a gente. Aí um exemplo ó, do calendário grego, que nós temos o alfa, o beta, gama, o alfa é o A, o beta é o B. Nosso calendário tem muitas dessas letras que faziam parte do calendário grego. Beleza? Homero, segundo os historiadores, Homero foi um importante poeta grego, que ele teria criado 2 poemas que foi épico, muito importantes para a civilização grega. Foi a Ilíada e a Odisseia. Então, o nascimento desse poeta, os contos dele, os poemas deles, definiam uma divisão no período da divisão da história grega. Segundo os historiadores, a história grega é dividida em 5 períodos. O período pré-homérico, que foi o período da chegada dos primeiros povos, onde esses primeiros povos eram divididos em pequenos grupos familiares, chamados de gênos. No período homérico, como o nome já diz, homérico, foi a época do poeta Homero, onde ele criou os 2 poemas importantes, a Ilíada e a Odisseia, que até tem filmes sobre eles. O período arcaico foi o período onde surgiram as cidades-estados, como Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, as cidades-estados gregas. E o período clássico foi o período do auge, onde essas cidades-estados chegaram ao auge de sua existência, de forma militar, culturalmente, na arquitetura, em todas as áreas. Então foi o período do auge dessas cidades-estados. E o período helenístico foi o período de decadência, quando os macedônicos, com o rei Filipe, aproveitou que essas cidades-estados estavam constantemente em guerra. Essas cidades-estados, elas, apesar de serem independentes, elas volta e meia estavam em guerras. Então essa guerra, ao invés de fortalecer essas cidades-estados, enfraqueciam. Então se aproveitando que houve uma guerra chamada Guerra do Peloponeso entre uma liga, uma união de cidades-estados entre Esparta e Atenas, esta guerra enfraqueceu essas cidades-estados. Então, os macedônicos, durante o período helenístico, aproveitou que elas estavam enfraquecidas com essa guerra, a Guerra do Peloponeso, e foram invadir a Grécia e conquistaram eles. Então, elas passaram a ser parte do território macedônico. Então, depois da morte do rei Filipe, veio o seu filho, Alexandre o Grande, que também tem um filme muito bom que fala sobre eles. Se vocês puderem, vocês podem assistir depois. Beleza? Cidades-estados gregas. As mais importantes foram, que eu já falei para vocês, foram a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Eram as mais fortes. Esse aí vocês estão vendo o Templo de Atenas, que fica na cidade de Atena, que é a capital da Grécia atualmente. Então ainda existe as ruínas do templo. Está vendo que construção belíssima, que existe até hoje. Ela foi construída durante a Idade Antiga, há muitos e muitos anos atrás. Temos as cidades de Atenas, que eu já falei para vocês, onde tem o Partenon, que é esse templo que eu mostrei para vocês. Teve a cidade-estado de Corinto, teve a cidade-estado de Esparta. A polis de Atenas. Gente, cidade-estado e polis quer dizer a mesma coisa, viu? Cidade-estado e polis, eu posso falar assim, a polis de Atenas ou a cidade-estado de Atenas. Vamos conhecer um pouquinho sobre a cidade-estado de Atenas, que foi uma das mais importantes desse período da civilização grega. Aí uma imagem atual da cidade de Atenas, atualmente na Grécia. São imagens atuais. Vocês percebem que a cidade ela foi construída no monte, tá vendo? Que aí era possível a defesa da cidade, e as construções mais importantes ficavam no centro. Os templos, o mercado, as reuniões para decidir o futuro da cidade, estado, eram feitas nessa região aí, tá vendo? Nessa parte montanhosa no alto, onde era possível defender de ataques de inimigos e tal. Em Atenas, as mulheres elas eram totalmente sujeitas aos seus maridos, não podiam ter a convivência com outros homens,
que não fossem seus parentes. Não era permitido que elas saíssem de casa desacompanhadas. Apenas homens tinham o direito de assistirem peças de teatro, de entretenimento, de participar das Olimpíadas. Então as mulheres não podiam participar na cidade de Atenas, na cidade-estado de Atenas. Elas cuidavam apenas da casa, dos filhos, até estes serem encaminhados ao pedagogo, que era o professor. A opinião das mulheres não era considerada e não possuía nenhuma atividade participativa na política. Já em Esparta, as mulheres elas tinham certa autonomia, elas eram mais valorizadas. As espartanas também eram mulheres da vida doméstica, mas, diferentemente das atenienses, tinham um grande respeito na sociedade de Esparta, pois geravam vidas preciosas, soldados fortes e hábeis. Assim, lhe eram concedidas as oportunidades de praticar ginástica, elas praticavam a leitura, poderiam ler. Quando os homens iam à guerra, eram elas, as mulheres, que comandavam o comércio. Não possuíam direito de participação na política, mas tinham grande influência sobre seus familiares. Entendeu, gente? Em Atenas, as mulheres não tinham tanta participação, tanta valorização. Mas em Esparta, as mulheres elas eram valorizadas. Elas tinham certa autonomia. Beleza? Gente, ó, na cidade de Atenas, foi desenvolvida, lá na Antiguidade, o termo democracia. A democracia ateniense. Hoje nós vivemos no Brasil um país democrático, mas a nossa democracia é igual à democracia que existiu em Atenas antigamente? Não. A democracia que existia em Atenas era um pouco diferente. Tipo assim, apenas os homens maiores de 21 anos e que fossem gregos, só eles poderiam votar, participar da política na Grécia Antiga. Aí vinha, ó, ficavam excluídos as mulheres, os escravos e as pessoas que não tinham, que eu posso dizer, que não tinham nenhum poder aquisitivo econômico. Então eles eram excluídos. Então a democracia ateniense era muito diferente da que nós temos hoje. Hoje no Brasil, por exemplo, nós escolhemos nossos governantes. Nós temos o direito de ir e vir. Mas nessa época em Atenas tinha democracia, mas era um pouco diferente da nossa atual. Mas mesmo assim foi lá que foi criada a democracia. A democracia deles, dos atenienses, foi o que deu origem à democracia que nós temos hoje. Então lá foi o primórdio, foi a criação do termo democracia. Beleza? Gente, ó, antes de eu falar de Esparta, eu vou falar um pouquinho que eu já falei para vocês. Em Atenas, eles eram voltados mais para a educação, a filosofia. Então eles eram voltados mais para o intelecto. Eles eram voltados mais para a cultura, para o culto ao corpo, para as Olimpíadas, para o intelecto, para as pessoas estudarem, se tornarem filósofos. Era voltado mais para a filosofia, a educação. Já a cidade-estado de Atenas, ela era uma cidade-estado voltada para o termo militar. Para eles tudo era guerra. As pessoas geralmente só existiam pessoas fortes, guerreiros fortes em Esparta. Por quê? Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a história de Esparta. Algumas imagens sobre Esparta. A seleção dos fortes em Esparta. Gente, era tipo assim, ó, quando os meninos espartanos, quando as mulheres tinham os recém-nascidos, que ela tinha os filhos, no momento que nascia, esses bebês eram levados aos anciãos de Esparta. Lá eles observavam essas crianças, faziam uma observação minuciosa. Se essa criança tivesse algum defeito de nascença, tivesse alguma deficiência, essa criança era deixada próxima a um poço para morrer de fome, era abandonada. Então, se ela passasse dessa observação dos anciãos, essa criança era levada para casa, chega lá, as mães davam um banho de vinho, que segundo eles, o vinho, com o banho do vinho, se a criança tomasse esse banho, ela mostraria se ela tinha epilepsia ou não. Ela é uma doença onde geralmente as pessoas ficam se batendo, tem convulsões. Então, eles davam um banho de vinho nessas crianças. Se essas crianças começassem a se debater, a ter convulsão, é porque essa criança tinha epilepsia. Então, ela também era abandonada nesse poço para morrer de fome, era abandonada. As mães, a sociedade espartana não queria essa criança. E mesmo assim, se essas crianças passassem desses dois testes,
melhor dizendo, da observação dos anciões, depois pelo banho de vinho para ver se tinha epilepsia, aí depois essas crianças eram aceitas. A mãe criava essas crianças, quando chegava nos 7 anos, essa criança deixava de viver com a mãe e era entregue ao Estado. Agora o Estado, os anciões, o governo espartano é quem iria criar essa criança. Tinha um teste que essas crianças eram abandonadas na floresta, onde tinha muitos lobos, muitos animais ferozes. Se essa criança conseguisse sobreviver ao frio, aos animais ferozes da floresta, e ela conseguisse voltar para casa, ela era iniciada no serviço militar e ela iria se tornar um soldado espartano, onde apenas os mais fortes sobreviviam. Muitas crianças, quando iam para a floresta, não conseguiam voltar. Era devorada pelos animais, ou morria de fome, de sede, de frio. Então, só os mais fortes sobreviviam. Então, os guerreiros espartanos, eles tinham uma classe no exército espartano chamada de hóplitas, que eram os mais ferozes e mais temidos da Idade Antiga. Eram soldados muito fortes. Quem assistiu o filme chamado 300 de Esparta, que não assistiu, é uma boa vocês assistirem nesse filme, que ele mostra um pouco sobre a civilização de Esparta. Uma civilização totalmente voltada para a guerra, para o serviço militar. Tinham soldados extremamente fortes. Beleza? Então, fazendo uma observação, Atenas era uma cidade-estado voltada para a cultura, para a educação, para a filosofia, para a formação do intelecto, para a observação, para o culto ao físico, ao corpo. E Esparta era uma cidade voltada para o termo militar, para o exército, para a guerra. Beleza? Vamos lá. Gente, no período helenístico, a guerra foi no último período da história da Grécia. A Grécia foi conquistada pelos povos macedônicos. O rei Filipe II, o rei da Macedônia, aproveitou que essa civilização vivia constantemente em guerra entre as cidades e estados, então ela se enfraqueceu e esse rei se aproveitou e conquistou os gregos. Então agora a Grécia não era mais cidade, não fazia parte mais de cidades e estados, agora fazia parte do território macedônico. Aí mais tarde chegou os romanos, o Império Romano que a gente vai ver numa aula mais à frente, e conquistou também essa região da Grécia e eles se tornaram um protetorado de Roma, do Império Romano. Deixou de ser uma cidade independente e passou a ser um protetorado do Império Romano. Beleza? Aí uma imagem do rei Alexandre o Grande, um dos grandes reis. Ele era um exímio general militar. Ele conquistou um império gigantesco que conquistou o Egito, conquistou grande parte da Europa, conquistou grande parte, ele chegou até a Índia. Então tem um filme também, Alexandre o Grande, vocês podem estar assistindo também, que é muito importante e vai somar muito para o conhecimento de vocês. Beleza? Religião e arte na Grécia Antiga, gente. A mitologia grega é riquíssima, riquíssima, e tem gente apaixonada pela mitologia grega até hoje. Eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses. Segundo eles, os deuses gregos, eles eram parecidos com os seres humanos, só que eles eram imortais. Eles tinham poderes, eles eram imortais, não morriam, eles viviam para sempre, e eles viviam no topo de um monte chamado Monte Olimpo. Era um monte que tem na Grécia até hoje, e eles diziam que ali era o Monte dos Deuses, o Monte Olimpo. E para eles existiam vários deuses. Como exemplo, Poseidon, que era o deus do mar, o deus dos mares. Hades, que era o deus do submundo. Hera, que era a deusa dos animais, da agricultura. Aí um cartaz sobre a mitologia grega. Vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre os deuses. Vocês já viram também falar sobre a Medusa? Uma mulher que tinha cabelo de cobras. Os cabelos dela eram um ninho de cobras. Então, segundo a mitologia grega, se um homem, um ser humano, olhasse para a Medusa, ele virava pedra, e virava uma estátua de pedra. Tem outra imagem sobre a Medusa, que ela tinha cabelos de cobra. Vocês podem estar dando uma pesquisada sobre a história da Medusa, porque se eu for contar aqui, essa videoaula vai ficar muito extensa. Mas é interessante. O Minotauro de Creta, que ele vivia num labirinto, onde as pessoas eram jogadas
dentro desse labirinto e eram comidas, devoradas por esse Minotauro. Até que um dia um semideus, um filho de um deus chamado Teseu, ele foi jogado dentro desse labirinto e ele conseguiu matar o Minotauro. É outra história linda também, uma história muito legal, que vocês podem estar pesquisando e estar obtendo conhecimento sobre essa história, que é interessante. A mitologia grega é interessantíssima. E alguns exemplos também, a imagem do deus Zeus, que era o rei dos deuses, era o deus do raio, era o deus do Olimpo, o mais forte, o mais importante. Aí, como eu já falei para vocês lá anteriormente, era Poseidon, o deus dos mares. Nessa imagem dá para vocês verem Hades, que é o deus do submundo, que trazendo para a religião cristã, seria como se fosse o diabo, o deus do submundo, do inferno, entendeu? Hades. Aqui nós temos o deus Ares, que era o deus da guerra. Então toda vez que as cidades de estados da Grécia eles entravam em guerra, eles cultuavam primeiro, antes de ir para a guerra, o deus Ares, pedindo proteção, pedindo força. Ele era o protetor da cidade de Esparta. Justamente porque Esparta era voltada para a guerra, para o sentido militar. Então o seu protetor era Ares. Já o protetor da cidade de Atenas era a deusa Atena. Os deuses gregos, aqui eu vou falar mais o nome de mais alguns, tinha vários deuses. Afrodite, que era a deusa do amor. Apolo, que era o deus da beleza. Ares, que era o deus da guerra. Artemis, Atena, Deméter, Hefesto, Hera, Heracles, Hermes, Poseidon, Zeus, Dionísio, que não está aí, mas era um deus também grego. Ele era o deus do vinho, das festas. A arquitetura grega era super importante. Naquela época já existia pessoas altamente inteligentes, na Idade Antiga. E eles tinham 3 tipos de arquitetura. Era o estilo dórico, o estilo jônico e o estilo coríntio. Tá vendo? O estilo dórico, que era geralmente dos palácios de Esparta, as pilastras dos templos e dos grandes palácios, eles eram lisos, tá vendo? Já nos jônicos, tinha esse formato mais circular, mais desenhado. E o coríntio era esse desenho mais, como posso dizer, mais detalhado do que o jônico ainda. Eram os 3 estilos de arquitetura grega. A imagem de pedra, tá vendo? Os estilos, dórico, jônico e coríntio. Aqui temos atualmente um templo na Grécia, na cidade de Atenas, e você dá para ver o estilo, tá vendo? Até hoje eles mantêm esse estilo. Aí um templo lindíssimo, tá vendo? Aí outro templo. Outro. O templo de Artemis em Éfeso, tá vendo? Na Grécia Antiga, ainda existe até hoje esse templo, tá vendo? E aqui à direita você dá para vocês verem o templo, o Partenon, que era o templo oferecido a deusa Atena, a protetora da cidade de Atenas. O teatro foi uma criação grega também. Eles reinventaram as representações religiosas do Egito Antigo e deram origem ao teatro que nós conhecemos hoje. Como essa máscarazinha da esquerda, ela representa a tragédia. Que a gente assiste alguns filmes onde o herói no final morre, algumas peças de teatro, onde a pessoa que faz o papel principal, ela morre. Então é o estilo tragédia. E o da direita é o estilo comédia, que nós temos muitos filmes de comédia, muitas peças de teatro de comédia, que também foi uma criação, um legado que os gregos deixou pra gente. Beleza, gente? Através de nossas atividades, das nossas apostilas e das pesquisas de vocês, nas nossas aulas, vocês vão se inteirar um pouco mais sobre a Grécia Antiga, essa grande civilização que existiu durante a Idade Antiga. Valeu, um abraço em cada um de vocês, até a próxima!